Boa tarde a todos. Com uma imensa satisfação que nós temos mais um encontro aqui do nosso ciclo de palestras Matemática em Movimento. Hoje, com a incrível presença aqui do professor Marcelo Viana, eu queria ler aqui o seu currículo, né, para a gente conhecer um pouco mais. Tá? Então, um segundo só. O professor Marcelo Viana é carioca, doutor em matemática, pesquisador titular e diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, instituição que levou o Brasil ao novo patamar científico internacional e que organiza a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. É especialista na área de sistemas dinâmicos. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Matemática e vice-presidente da União Matemática Internacional. Recebeu diversas distinções acadêmicas e foi condecorado pela Presidência da República com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico e a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educacional. É membro das Academias de Ciências do Brasil, do Chile e de Portugal, e das Academias de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento. Organizou o Congresso Internacional da Matemática, ICM, 2018, no Rio de Janeiro, e escreve semanalmente na Folha, de São Paulo, e é autor de Histórias da Matemática, da Contagem dos Dedos à Inteligência Artificial, publicado pelo TIC da China. Né? E o novo livro... A Descoberta dos Números. A Descoberta dos Números também. Né? Foi publicado esse ano, não é isso? Oi? Foi publicado esse ano, né? Acabou de ser publicado, está sendo lançado agora. É uma grande honra, né, tê-lo aqui conosco, né? E a gente agradece muito temos aqui a presença do nosso diretor Rafael, né? Então, o Instituto Federal, né, da Paraíba agradece sua presença, né? É com muita honra que a gente recebe e ficamos muito felizes de poder ouvir. E aí eu não vou tomar mais tempo porque ele já atrasou aqui um pouco, então vou passar a palavra para você. Tá certo. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. É uma pena que seja presencial por várias razões, né, de conveniência, inclusive dificuldades da minha agenda, mas eu espero que possamos aproveitar um pouquinho esse encontro. A minha intenção, ao propor esse tema, foi contar para vocês um dos meus episódios favoritos da história da matemática, favorito em parte pelo conteúdo matemático, que é importante, que é interessante, mas também por ser um episódio um pouco diferente, porque as pessoas têm um pouco a ideia de que a pesquisa em matemática é uma atividade científica, racional, fria, talvez assim um pouco impessoal, e na verdade esse episódio é um momento da história da matemática em que se misturam muitas coisas que tem uma componente emocional muito forte, vocês vão ver, não é à toa que o título é as guerras da equação cúbica. Uma série de conflitos pessoais e individuais em torno de uma das grandes descobertas da matemática, que foi a solução da equação de grau 3. Então, vamos começar um pouco historicamente, começando pela equação de grau 2, que é muito mais familiar para todos nós. A equação ax² mais bx mais c, a solução dessa equação, que no Brasil é conhecida como a fórmula de Bhaskara, era conhecida, foi descoberta muito antes, e no século V a.C., de fato, os matemáticos da Mesopotâmia já sabiam resolver todas as equações quadráticas, todas as equações da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Um ponto relevante aí é que, na verdade, e é por isso que eu digo todas as equações quadráticas no plural, é que na época os matemáticos só consideravam números positivos. Então, quando você se limita a números positivos, tem que escrever a equação quadrática de várias formas possíveis, que são essas que estão aí. Dependendo do sinal de A, B e C, você tem que escrever de formas diferentes. Ax² mais bx igual a c, ax² mais c igual a bx, para que fique todo mundo positivo. Mas nas tábuas de argila encontradas na Babilônia, existem métodos, são expressos, para resolver todas essas equações, todos esses casos, e isso era assunto que era ensinado na escola, na Babilônia e na Síria. Século V a.C., isso significa quase 2000 anos antes de Bhaskara. Tá?
Passamos para a equação cúbica e a equação cúbica começou a interessar os matemáticos já mais ou menos por essa altura, século IV a.C., já há inscrições colocando o problema geométrico da duplicação do cubo. Duplicação do cubo consiste no seguinte: com régua e compasso, construir um cubo cujo volume seja o dobro de um cubo dado. Assim, quando você olha matematicamente qual é o problema o problema de, com régua e compasso, construir um segmento cujo comprimento seja raiz cúbica de 2. Esse foi um dos primeiros problemas levantados, que envolvia a equação de grau 3. Mas o trabalho de Arquimedes, no século III a.C., também levantava questões que envolvem x ao cubo. Observações que os árabes fizeram de astronomia na Idade Média também envolviam equações e problemas com x ao cubo. Então se colocou a questão de como é que se resolve a equação de grau 3. Tá? Do mesmo jeito que os babilônios já sabiam resolver a equação de grau 2, como é que fica a equação de grau 3? E, surpreendentemente, a equação de grau 3 foi muito mais difícil de resolver. De fato, demorou quase 2000 anos para ser encontrada, depois da equação de grau 2, para ser encontrada a solução da equação de grau 3. E isso foi acontecer na Renascença italiana, nos séculos XV e XVI, quando três matemáticos italianos, Scipione del Ferro, Niccolò Tartaglia e Girolamo Cardano, resolveram encontrar a solução completa da equação de grau 3. E aí, outra coisa surpreendente é que depois de quase 2000 anos para resolver a equação de grau 3, ao mesmo tempo foi resolvida a equação de grau 4. A solução geral da equação de grau 4 foi encontrada por outro italiano, Ludovico Ferrari, e foi depois esclarecida por ainda mais um italiano, Rafael Bombelli, o qual, por intermédio do trabalho dele, levou à introdução definitiva na matemática dos números negativos e dos números imaginários. E eu, quando aprendi inicialmente sobre isso aí, a coisa que me causava mais estranheza era o seguinte: como é que esse pessoal lá no século XV e XVI, e até antes, os babilônios, como é que eles resolviam equações se nem tinha como escrever as equações? Tá? Não existia a nossa notação algébrica, ax² mais bx mais c, etc. Isso aí é coisa que só veio depois, século XVII, século XVIII, essa notação. Quando esses italianos aí resolviam a equação de grau 3, eles escreviam a equação com palavras. Tome o cubo de alguma coisa, some 5 vezes o quadrado de outra coisa, enfim. Era tudo em palavras. Como é que você consegue pensar em resolver uma equação se você não tem nem notação para escrever essa equação? Isso e ainda com agravante de que, como eu disse antes, eles só trabalhavam com números positivos, não tinham os negativos, muito menos os números imaginários. Isso, para mim, era um mistério. Houve algum avanço preliminar antes de chegarmos nesse ponto aí. Uma pessoa que merece ser mencionada aqui é Luca Pacioli, que escreveu um livro importantíssimo na história da contabilidade. Luca Pacioli é o patrono da contabilidade, porque ele foi o primeiro que introduziu nesse livro Summa de Aritmética, Geometria, foi o primeiro que introduziu uma notação que se tornou padrão em todo o sistema de contabilidade, que se chama livro de dupla entrada, que você tem os créditos e os débitos, é assim que até hoje a contabilidade é apresentada. E nesse livro ele lista algumas equações, mas ele diz, mas são equações que é impossível resolver. N igual a x mais bx ao cubo, n igual a nx² mais bx ao cubo, e chega até uma equação de grau 4, n igual a x³ mais bx². Em 1494, Luca Pacioli considerava essas equações impossíveis de resolver. E, apesar disso, no comecinho do século XVI, Scipione del Ferro encontrou um método geral para resolver a equação da forma x³ mais px igual a q, ou seja, uma equação cúbica que não tem o termo quadrático,
ele aprendeu a resolver. Scipione del Ferro era um matemático profissional e nessa época não existia mercado de trabalho para matemáticos. Havia poucas universidades, não havia a ideia de concurso público para a universidade, não era emprego. Você ficava, se você desse sorte, se fosse considerado bom, uma universidade poderia te oferecer uma posição, mas aí se aparecesse alguém melhor do que você, eles te mandavam embora e trocavam, tá? Não tinha a menor estabilidade. Então, para o Scipione del Ferro, ele ter descoberto a solução da equação do grau 3 era um trunfo importantíssimo, porque ele era o único no mundo que sabia resolver a equação do grau 3, tá? Era o tipo da coisa que você não conta para ninguém, porque o seu emprego depende disso. E, de fato, ele nunca publicou a solução e, quando morreu, deixou a solução escrita num caderninho e deixou em herança para um aluno, Antônio Maria del Fiore, que foi quem herdou a solução dessa equação. Tá? Eu conto um pouquinho dessa história aqui nesses textos em vermelho, um pouco biográfico. Ele nasceu em Bolonha e foi professor na Universidade de Bolonha até a morte, desde 1496 até 1526, graças ao prestígio que ele tinha de ser a única pessoa no mundo que sabia resolver a equação do grau 3. Pois bem, Antônio Maria del Fiore herda o segredo, mas nesse meio tempo há um sujeito meio peculiar chamado Zoana de Tonini da Coi, que ouviu dizer, é bem fofoqueiro esse sujeito, e ouviu dizer que um outro matemático da cidade de Brescia, conhecido como Tartaglia, na verdade, o nome oficial, o nome de nascimento era Niccolo Fortuna, de uma família muito pobre, e o coitado do Niccolo Fortuna, quando era criança, foi agredido por um soldado francês que quase o matou, deu um golpe de espada e ele sobreviveu graças ao cuidado que a mãe teve com ele, a mãe salvou a vida dele, mas ele ficou a vida toda gago. E Tartaglia é gago em italiano, era um apelido bem cruel que acabou colando. Então, ficou sabendo o Zoana de Tonini da Coi que o Niccolo Tartaglia teria descoberto como se resolvem certas equações, por exemplo, x cubo mais 3x² igual a 5. Então, eles escreviam isso com palavras, como eu coloquei aí, 1 cubo mais 3 censos igual a 5. Eles não tinham anotação algébrica, como eu falei, e escreviam por palavras desse jeito. Então, Tartaglia, esse Zoane da Coi descobriu, ficou sabendo que o Tartaglia teria encontrado a solução também, e fez uma coisa que era comum na época, era bastante uma maneira de resolver essas questões, que é desafiar para um duelo. Eu te coloco o desafio e vamos ver se você é capaz de resolver a minha equação. Tartaglia não gostou da provocação e há cartas, correspondências entre eles, que mostram um pouco como é que os matemáticos da época se relacionavam. E a linguagem não é suave, tá? Você me enviou essas questões achando que são impossíveis. Você acha que desse modo se coloca acima de mim, fazendo parecer que é um grande matemático. Eu ouvi dizer que você faz isso com todos os professores de ciência de Brescia, de tal modo que eles não se atrevam a lhe falar por meio de suas perguntas. Enfim, tem bastante. Deveria ter vergonha de propor a outros problemas que você não entende, para se fazer passar por algo melhor do que você realmente é. Enfim, teve esse desafio e Tartaglia, então, como eu estou colocando aqui, tem essa história trágica de perdeu o pai muito criança, a família ficou na miséria e quando ele tinha, então, 12 anos, foi agredido por um soldado francês que, se não fosse a mãe dele, a dedicação da mãe, ele teria morrido. De fato, provavelmente o próprio Zoana da Coi contou para o Antônio Maria del Fiore que agora havia uma segunda pessoa que afirmava saber resolver equações de grau 3, contou para o del Fiore e o da Fiore desafiou o Tartaglia para um duelo. Era uma mania da época, matemáticos se desafiarem para duelos de matemática.
tá? Não era coisa pouca. Esses duelos eram muito sérios, porque quem ganhava, além de levar o valor da aposta, ficava com a fama, a glória, ganhava o emprego, e o outro perdia o emprego se fosse derrotado no duelo. Era uma vergonha e era a pobreza que vinha com não ter emprego. Os empregos eram poucos, então você não podia se permitir perder. Então esse duelo foi marcado, e era uma coisa séria, importante, foi marcado para o dia 22 de fevereiro de 1535. Veja até que ponto essas coisas eram importantes, que as datas são conhecidas, essas coisas ficavam registradas. A essa altura, o Tartaglia tinha aprendido a resolver 2 tipos de equação cúbica, o x cubo mais px mais q, que era o que o Scipione del Ferro tinha resolvido, tinha aprendido a resolver, mas o Tartaglia tinha aprendido um segundo tipo, x cubo mais px quadrado igual a q. E quando ele de fato aprendeu a resolver quase que uma semana antes do duelo. Imagina a tensão que o sujeito estava, se preparando para o duelo, estudando desesperadamente, aprendeu a resolver esses 2 tipos de equação. E aí, no dia do duelo, cada um deles veio com 30 problemas, 30 questões para o outro resolver. O Del Fiore só sabia um tipo de equação, então são todas do mesmo tipo. O Tartaglia, malandro, colocou equações de mais do que um tipo para que o outro não soubesse resolver. Só para dar um sabor do tipo de problemas que apareciam, eu coloquei duas das questões que eles levantaram. O Del Fiore colocou o seguinte problema: 2 homens ganharam 100 ducados, sendo que o lucro do primeiro é a raiz cúbica do lucro do segundo. Qual foi o lucro de cada um? Ou seja, somados, os lucros dão 100 ducados, mas um deles é a raiz cúbica do outro. Já o Tartaglia colocou a seguinte pergunta: encontre um número tal que, quando lhe subtraímos a sua raiz cúbica, o resultado é 10. Bom, o resultado foi um massacre. O Tartaglia até abriu mão de ficar com o dinheiro da aposta, mas se contentou em ganhar o duelo, e ele ganhou de 30-0. Ele resolveu todas as questões do adversário, e o Del Fiore não resolveu questão nenhuma. Então, como o Tartaglia escreveu, eu abri mão da aposta, mas eu fiquei com a glória. E para o Del Fiore foi o fim da carreira dele como matemático, acabou como matemático. Mas mais tarde ele teve uma chance de se vingar de forma bastante cruel. Dacoy, o fofoqueiro que tinha provocado tudo isso, se mudou para Milão, para a cidade de Milão, e lá se tornou assistente de uma pessoa, uma das figuras mais interessantes, mais fascinantes da Renascença italiana, que é o Girolamo Cardano. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele do ponto de vista pessoal, porque o sujeito era realmente uma figura inusitada. E contou para o Cardano sobre a descoberta do Tartaglia, e o Cardano aí ficou muito interessado. Ele estava escrevendo um livro sobre os avanços da álgebra, que ele chamou Arte Maior, em latim é Artis Magnae. Estava preparando esse livro e ele ficou muito interessado em incluir no livro a solução da equação do grau 3. Então começou uma campanha para convencer o Tartaglia a contar o segredo da equação do grau 3 para ele. Claro que o Tartaglia não queria contar, porque disso dependia a reputação e o trabalho dele como matemático, né? Ele era, a essa altura, o melhor resolvedor de equação do grau 3 do mundo, tinha vencido o outro, o Del Fiore, e essa era a fonte do prestígio dele. Mas o Cardano era incansável, e iniciou uma campanha de diferentes tipos para convencer o outro. Então, quem foi Cardano? Estudou medicina e matemática, foi médico, foi professor universitário e chegou a ser o astrólogo do Papa. O Papa, naturalmente, precisava de alguém para prever o futuro e pagava um astrólogo. Era uma posição muito prestigiosa e solicitada, e o Cardano se tornou, então, o astrólogo do Papa. O principal trabalho dele é esse Artis Magna, que eu já mencionei, mas ele também escreveu Liber de Ludo Ale, que é um dos livros que fundaram a teoria da probabilidade.
Por que a teoria da probabilidade? Porque uma das coisas em que o Cardano era bom era em jogos de azar, dados, sobretudo dados. Porque ele entendia a teoria das probabilidades. Ele era um belo exemplo de que ninguém ganha dinheiro apostando em jogos, tá? Loteria, bets, nada disso você ganha dinheiro. A grande maioria das pessoas perde, exceto se você estiver jogando contra outros trouxas e você souber mais matemática do que esses outros trouxas, que era o caso do Cardano. Ele, de fato, é uma das fontes de renda dele, era ganhar no jogo, ganhar de outros que sabiam menos matemática do que ele. Então, esse é o personagem que está escrevendo um livro sobre os avanços da álgebra e da aritmética e tenta convencer o Tartaglia a contar o segredo para ele. Primeiro pediu, o Tartaglia falou que não, aí o Cardano partiu para um insulto. Você pensa que é uma grande coisa, mas você não é nada. Não deu certo, o Tartaglia ignorou. Ele passou para a lisonja. Senhor Tartaglia, caríssimo amigo, não toma minhas palavras anteriores ao pé da letra. Foi aquele demônio do Dacoy que me deu a impressão errada de seu grande talento. Não resolveu nada. Tartaglia continuou não querendo contar o segredo. Aí ele partiu para as promessas. Eu o insto veementemente a que me visite em Milão, pois o Marquês de Vasto está ansioso para conhecê-lo. O Marquês é um patrocinador magnânimo de todos os que têm talento e ninguém fica insatisfeito ao serviço de Sua Excelência. Vocês pensem, o coitado do Tartaglia, segurando um emprego universitário que não era muito bem pago, e de repente vem esse sujeito oferecer um patrocínio, assim, um marquês generoso e tal, é tentador. É tentador. Acabou dando certo. O Tartaglia acabou decidindo ir a Milão, ficou uns dias na casa do Cardano, sabemos que foi em março de 1539. O papo do Marquês era papo, o Marquês não estava lá, mas o Cardano fez mais promessas, que escreveria uma carta e em troca do segredo da equação cúbica, e jurou sobre os evangelhos que nunca publicaria o segredo do Tartaglia. Tá? E aí, vá saber por quê, é uma das coisas mais incríveis dessa história toda, o Tartaglia acabou concordando e deu ao Cardano a solução das duas equações, dos dois tipos de equação cúbica que ele sabia resolver. O x ao cubo mais px igual a q e o x cubo mais q igual a px. Tá? Como eu falei, eles não tinham fórmulas, eles não tinham notação algébrica, eles escreviam equações com palavras e, no caso, o Tartaglia colocou a solução dessas equações na forma de poemas, tá? de versos explicando como é que resolve. Vamos parar um pouquinho aqui na parte histórica para tentar explicar como é que foi possível isso acontecer. Como é que foi possível alguém, depois de 2000 anos, resolver a equação cúbica numa época que não tinha uma anotação, não tinha uma linguagem para expressar nem a equação, nem a solução, e numa época em que a própria matemática estava muito, muito imatura, nem era muito claro naquela época o que é uma equação. Hoje em dia a gente diz, uma equação é uma expressão matemática em que aparece um x e tem um sinal de igual. Tá? Alguma coisa igual a zero, por exemplo. Mas na época não tinha isso, não tinha nem a noção de equação estava muito bem clara. Como é que esses caras, como é que esses matemáticos encontraram soluções difíceis, como a solução da equação cúbica, nessas condições? Tá? É isso que eu quero explicar nas próximas páginas. E já adianto qual é a resposta. Eles pensavam geometricamente. Não tinham notação algébrica para escrever as equações, mas eles podiam representar os problemas de forma geométrica. E eu vou explicar isso começando pela equação do grau 2. E aí, antes de fazer isso, eu vou contar uma história pessoal. Anos atrás, meu filho, Miguel, estava no ensino fundamental e chegou em casa muito chateado porque ele gosta muito de matemática, mas tinha achado a aula de matemática um saco. Eu perguntei o que tinha sido a aula e ele explicou que a professora tinha escrito a fórmula de Bhaskara no quadro e eles passaram a aula usando a fórmula de Bhaskara para resolver uma equação quadrática que ele nem sabia o que era.
tá? Aí eu parei para explicar para o Miguel como é que se resolve uma equação quadrática, e aí, então, para cá, ele conta para todo mundo que o método do papai é muito melhor, tá? O método do papai, do Miguel, é o que eu vou contar para vocês, que já era conhecido dos babilônios, já era conhecido dos italianos, e infelizmente não é mais ensinado nas nossas escolas, mas é o que deveria ser ensinado nas nossas escolas quando a gente fala de equação quadrática, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos resolver x² mais 8x igual a 33, e vamos resolver do modo que se resolvia no século XVI, e deveria ser resolvido hoje em dia ainda. Tá? x² mais 8x igual a 33. Primeira coisa, vamos representar, temos x² mais 8x igual a 33, vamos representar o x² geometricamente. E como é que isso é feito? A gente pega um quadrado de lado x, a área desse quadrado, a gente sabe, é x vezes x, ou seja, é x². Então, o quadradinho vermelho é uma representação geométrica daquela expressão x². Tá bom? Agora vamos representar o 8x também. De que forma? Vamos juntar ao quadrado dois retângulos de lados 4 e x. 4 é a metade do 8. Cada retângulo desses azuis tem área 4 vezes x. Como são 2 e 4 é a metade de 8, 4x mais 4x dá 8x. Tá? Então, o que tá desenhado aí, o quadradinho vermelho e os dois retângulos azuis, são uma representação geométrica do lado esquerdo da equação. Vamos continuar tornando essa figura mais bonita. Vamos preencher. Então, a equação está aqui, né? É x² mais 8x, que é a área azul, as duas áreas azuis mais a área vermelha, é igual a 33. Tá? Vamos completar essa figura, fazê-la mais bonita, acrescentando um retângulo verde desse tamanho, para que a figura toda fique um quadrado. Então, nós temos o x², mas para isso, esse quadrado verde tem que ter lado 4. Né? E como ele tem lado 4, isso quer dizer que a área verde aqui é 16. Então, x² mais 8x é igual a 33. A gente acrescenta 16 nessa igualdade dos dois lados. x² mais 8x mais 16 é igual a 33 mais 16. Tá? Eu estou fazendo do lado direito o que o pessoal do século XVI, XVII faria, e do lado esquerdo o modo como a gente escreve algebricamente essas operações. Mas eles estavam simplesmente completando o quadrado nessa figura. Tá? Então, a gente tem que escrever que x² mais 8x igual a 36 é o mesmo que escrever que x² mais 8x mais 16 igual a 33 mais 16, ou seja, a área toda dessa figura é 33 mais 16. 33 que vem do azul e do vermelho e o 16 que vem do verde. Acontece que do lado esquerdo nós temos a área de um quadrado. Temos a área de um quadrado com lados x mais 4. Tá? Essa área toda aqui é a área de um quadrado x mais 4. Portanto, o lado esquerdo é x mais 4 ao quadrado. E do lado direito a gente pode fazer a conta. 33 mais 16 dá 49. Então, dessa forma, com esse pequeno truque de completar a figura acrescentando esse quadrado verde 4×4, a gente observa que a equação que foi colocada antes, x² mais 8x igual a 36, é o mesmo que dizer que x mais 4 ao quadrado é igual a 49. A área toda desse quadradão aqui, vermelho, azul e verde, essa área toda é 49. Mas é um quadrado, então se a área é 49, é porque o lado é 7. A área é o lado vezes o lado. Se a área está dando a área do quadrado, né? Se a área está dando 49, é porque o lado é 7. Então, a equação com a qual a gente começou,
de fato, significa que x mais 4 é igual a 7. E, portanto, x igual a 3. E era assim que a equação quadrática era resolvida na Renascença. E é assim que uma criança que está na escola pode aprender a resolver a equação de uma forma que entenda e não aplicando automaticamente uma fórmula de Bhaskara, que não ensina nada, é um resumo. A fórmula de Bhaskara é apenas um resumo disso aqui. Claro que vocês devem estar pensando, professor, mas só deu uma solução. Só deu x igual a 3. Não deveria ter outra solução, porque a equação do grau 2 tem duas soluções. Sim e não. Acontece que, como eu falei para vocês, os italianos nessa época só pensavam em números positivos. E a razão era justamente que trabalhavam geometricamente, e números negativos geometricamente não fazem muito sentido, né? O lado de um quadrado não pode ser negativo. Então, para eles, de fato, com esse raciocínio geométrico, eles só encontravam essa solução, que é a única solução positiva dessa equação. A outra solução é menos 11. Muito bem. No lugar de ensinar isso, que é o jeito certo de aprender equações, aprender a resolver a equação quadrática, o que nós ensinamos nas nossas escolas é pegue essa fórmula, substitua o A, o B e o C e obtenha o resultado, que, insisto, não ajuda em nada. Eu escrevi abaixo o correspondente à fórmula de Bhaskara na equação cúbica, que é a fórmula de Cardano, raiz cúbica. Imagina, um aluno que chega... Isso não creio que seja ensinado na escola, mas imagina qual pode ser a utilidade de pegar uma fórmula como essa, complicada como essa, e aplicar e substituir. Não ensina nada. Então, como é que os italianos, Scipione del Ferro, Tartaglia e os outros resolviam equações cúbicas? Eles faziam algo mais complicado, mas muito parecido com o que eu acabei de explicar para a equação quadrática. Uma abordagem muito parecida, é um pouco mais complicada, é possível que quando eu apresente não fique tudo claro, mas se alguém quiser receber essa apresentação, eu envio com todo prazer. É essencialmente a mesma ideia do caso anterior, um pouco mais complicada, vão ser mais páginas, mas a ideia é que, em vez de olhar para áreas, você olhe para volumes, já que estamos falando de uma equação cúbica. Então, eu vou exemplificar com x ao cubo mais 9x igual a 26. Como é que esse pessoal pensou na solução da equação? X ao cubo mais 9x igual a 26. Então, vamos lá. Primeiro passo, temos que representar o x ao cubo. Isso é meio óbvio o que a gente vai fazer. Vamos pegar um cubo de lado x, esse cubinho vermelho, e o volume dele representa x ao cubo, tá? Em seguida, nós vamos tentar construir um cubo maior. O lado desse cubo vai ser x mais y, tá? A partir do cubinho vermelho, vamos construir um cubo maior de lado x mais y. Eu ainda não sei quem é o y, vou procurá-lo. Da forma que eu vou descrever em seguida. Primeira coisa, eu acho que eu fui meio rápido aqui, tá meio rápido. A gente completa o cubo colocando 3 paralelepípedos azuis, que são esses que estamos vendo aqui, que tem um lado igual a x, um lado igual a y e 2 lados iguais a x. Então, cada um deles tem volume y vezes x ao quadrado. E como são 3, aparece aqui um 3x² mais y. Tá? Depois a gente acrescenta também 3 paralelepípedos rosa, agora com um lado igual a x e 2 lados iguais a y. São 3, aqui da figura só dá para ver 2, porque o outro está escondido lá atrás. Tá? Mas são 3. Cada um deles tem um lado x e 2 lados y, portanto o volume deles é xy². Como são 3, a gente multiplica por 3. E, finalmente, tal como fizemos no caso anterior, completamos a figura, completamos o cubão todo, colocando um cubo de lados iguais a y, cujo volume é y ao cubo. Então, o volume do cubo vermelho, que é x ao cubo, o volume dos 3 paralelepípedos azuis, 3x² mais y, o volume dos 3 paralelepípedos rosa, 3xy², e o volume do quadrado do cubo verde
Tudo junto dá o volume do cubo, que é 3, que é x mais y ao cubo. O volume do cubo grandão, que é x mais y ao cubo. Ok? Então, esse é o ponto de partida da nossa construção. Então, vou guardar, colocar essa equação aqui em cima, a equação que a gente está tentando resolver, mais essa relação que eu acabei de explicar. Tá bom? Nós agora vamos usar uma variável que vai nos ajudar, que é z igual a x mais y. Os 3 paralelepípedos azuis e os 3 paralelepípedos rosa, se você os colocar juntos, formam um sólido. O volume total é 3x² y mais 3xy². Mas quando você junta, forma um sólido cujo volume é 3x, porque esse lado aqui é 3x, vezes y, que é a altura da figura, vezes x mais y, que é o comprimento da figura. Então, esse paralelepípedo aqui tem volume igual a 3 vezes x vezes y vezes x mais y, que eu chamei de z. Tá? Portanto, no cubo grande, que tinha um cubinho vermelho, um cubo verde e essas 6 figuras aqui, a parte da azul e a parte rosa é igual a 3xyz. Ou seja, esse pedaço aqui do meio da equação, que corresponde à parte azul e à parte rosa, eu posso substituir por 3xyz. Tá? Pode não parecer que eu estou avançando, mas isso vai nos ajudar na solução. Então, o que eu estou fazendo nessa página é dizer a soma dessas duas parcelas, a parcela que corresponde aos paralelepípedos azuis com a parcela que corresponde aos paralelepípedos rosa, eu posso simplificar, posso escrevê-la como 3xyz, e então essa equação fica x ao cubo mais 3xyz. Tá? Eu vou substituir lá em cima o que está por essa nova equação. Então, continuamos com a equação que estamos querendo resolver, x³ mais 9x igual a 26, e com essa aqui, que é o que eu deduzi na página anterior, x ao cubo mais 3xyz mais y ao cubo igual a z ao cubo. Ok? Até agora, eu não sei quem é x. O meu objetivo é encontrar o x. E eu introduzi uma letra y adicional que eu ainda não disse quem é. Tá? Eu vou escolher o y neste momento. Eu vou olhar para a equação que eu tenho aqui, x ao cubo mais 9x, e para essa outra. E vou fazer a seguinte escolha. Eu vou escolher o y de tal modo que esse termo, 3xyz, seja o mesmo que esse, 9x. Tá? Então, escolhemos y de forma que 3xyz, que está aqui, 3xyz que está aqui, seja igual ao 9x que está aqui. Em outras palavras, simplificando um pouquinho, eu tenho que escolher o y de tal forma que yz seja igual a 3. Tá? E quando eu faço isso, então essa expressão que está aqui vira 3xyz, passa a ser, eu posso escrever como 9x. Tá? Então, a equação x³ mais 3xyz mais y ao cubo igual a z ao cubo se torna a equação x³ mais 9x mais y ao cubo igual a z ao cubo. Tá? x³ mais 9x mais y ao cubo é igual a z ao cubo. Mas x ao cubo mais 9x é 26. Então, eu pego esse pedaço aqui, x³ mais 9x, e substituo por 26. Ou seja, agora eu tenho essa relação entre o y e o z. 26 mais y ao cubo igual a z ao cubo. Ok? Vou guardar essa fórmula e vamos passar para a etapa seguinte, que é a etapa final. Vamos resolver a equação. Então, continuamos essa equação que a gente tinha inicialmente para resolver. Essa equação yz igual a 3, que é como nós escolhemos o y, e o resultado que a gente obteve daquela geometria, que é 26 mais y ao cubo igual a z ao cubo. Tá bom? Então, eu prometo que essa é a última página da solução
mas a gente ainda precisa fazer mais 1 ou 2 passinhos. O primeiro passinho é pegar essa equação aqui e multiplicar todo mundo por y ao cubo. Fica 26 vezes y ao cubo mais y ao cubo vezes y ao cubo igual a y ao cubo vezes z ao cubo. Então, estamos multiplicando toda essa equação por y ao cubo. Então, fica 26y ao cubo mais y à sexta igual a y elevado, vezes z ao cubo. Tá? Que é y vezes z é 3. Portanto, esse lado direito eu posso substituir por 3 ao cubo. Ok? Então, vamos parar aqui um minuto para respirar. Chegamos na seguinte equação. 26y ao cubo mais y à sexta igual a 27, que é 3 ao cubo. E a essa altura vocês têm o direito de achar que nós estamos à deriva, porque começamos com uma equação de grau 3 e eu conduzi vocês até uma equação de grau 6, porque o y nessa equação está elevado ao cubo. É uma equação com uma variável só sobrou o y. A equação é 26y ao cubo mais y à sexta igual a 27. Só sobrou o y, mas sobrou o y com potência 6. E vocês podem duvidar de que seja um bom caminho, porque comecei com uma equação do grau 3 e aumentei o grau. Só que ela é uma equação de grau 6 muito especial. Só tem y ao cubo e y à sexta. Só tem y ao cubo e y à sexta nessa equação. Então, eu posso reduzir o grau dela, introduzindo uma variável, a última que vamos introduzir, que é w igual a y ao cubo. Substitui nessa equação e fica aqui, onde está 26y ao cubo, fica 26w. Onde está y à sexta, fica w ao quadrado, igual a 27. Vejam só a intuição incrível que esses caras tinham, que começaram com a equação de grau 3 e, por meio dessa manipulação algébrica, reduziram o problema a uma equação de grau 2. Passaram de grau 3 para grau 2. E grau 2 a gente já sabe resolver. O W a gente consegue encontrar. W, 26W mais W quadrado igual a 27, a solução é 1. W é igual a 1. E o W é o y ao cubo. Então, se o W é 1, o y também é 1. W é y ao cubo. E o y vezes z é 3. Se o y é 1, então o z tem que ser 3. Mas o z é x mais y. Se o z é 3 e o y é 1, então o x é igual a 2. Ok? Então, esse é o modo como Scipione del Ferro, Tartaglia, Cardano pegavam uma equação cúbica, usando geometria, eles reduziam a equação cúbica a uma equação quadrática, que já sabiam resolver, e, portanto, ficava resolvida a equação cúbica. Absolutamente notável. Isso tudo sem ter essa notação que eu usei aqui para explicar com mais facilidade, pensando nas figuras, pensando na geometria, que é uma coisa que a gente deveria habituar as nossas crianças na escola a fazerem, pensarem com a mente, pensarem nas imagens. Tá? Cardano recebeu as soluções nos poemas do Tartaglia e começou a trabalhar nelas, tinha muito mais tempo livre do que o próprio Tartaglia, que estava fazendo traduções e tal, para ganhar um dinheiro extra, e começou a trabalhar nelas e descobriu alguns mistérios. Em particular, ele descobriu que o caso em que os coeficientes da equação satisfazem essa relação era muito estranho. Eu não vou nessa direção, não vou comentar aqui, mas é por causa desse caso, que ele chamou o caso irredutível, que os números imaginários apareceram na jogada e se tornaram incontornáveis, tiveram que ser aceitos.
Mas, infelizmente, do ponto de vista humano, a história, a guerra não ia terminar aí. Cardano escreveu, pra Tartaglia, que tinha recebido mais uma visita do nosso amigo Zuana da Coy, e que o Zuana da Coy contou para ele que já sabia resolver a equação cúbica, porque tinha conversado com Antônio Maria del Fiore, e o Antônio Maria tinha ensinado para ele. Eh, o Tartaglia não entendeu, escreveu essa coisa: "Ah, o Cardano é menos esperto do que eu pensei. O Zuana da Coy fala qualquer coisa e eles acreditam". Ele acredita. Eles que se entendam, eu não quero saber de nada disso. Passaram 5 anos, não se inscreveram durante esse tempo, Tartaglia trabalhando nas suas traduções para ganhar um dinheirinho extra, Cardano com um jovem que trabalhava para ele chamado Ludovico Ferrari, preparando a publicação da Artis Magna, do livro. E aí, em 1545, saiu a Artis Magna e o Tartaglia descobriu que o Cardano tinha publicado a solução. O segredo dele estava publicado num livro onde o Cardano explicou como se resolve, equações de grau 3 e, mais ainda, também explicou como se resolve equações de grau 4, porque no processo de trabalhar na preparação do livro, esse garoto aí, Ludovico Ferrari, tinha descoberto a solução da equação de grau 4. Então, o segredo que o Cardano tinha prometido ao Tartaglia não contar para ninguém, ele não contou, ele só publicou no livro. E você pensa, mas o Cardano jurou sobre os evangelhos que não faria isso. Como é que ele se expôs? Como é que ele quebrou uma promessa dessas, inclusive com esse juramento religioso? Acontece que no meio tempo ele tinha conversado com Antônio Maria del Fiore, tinha sabido por ele que o Scipione del Ferro tinha descoberto anteriormente, e o próprio Antônio Maria del Fiore, de maldade, mostrou para o Cardano o caderno em que estava a solução do Scipione del Ferro. Ou seja, o Cardano considerou que ele estava aprendendo a solução por outra via, que não tinha nada a ver com o Tartaglia, que ele tinha encontrado outra maneira de encontrar a solução, e não se sentiu mais obrigado a cumprir a promessa que tinha feito ao Tartaglia, porque ele tinha descoberto a solução por outro caminho, e se sentiu livre para publicar. E ainda bem que publicou, porque com isso a humanidade toda ficou sabendo as soluções da equação do grau 3 e de grau 4. Ainda bem para a gente, né, porque o Tartaglia em si ficou, furioso, absolutamente furioso, e começou uma série de ataques, escrevendo cartas, escrevendo, artigos nos jornais, atacando o Cardano, acusando de todo tipo de coisas. Nós já vimos antes que ele tinha uma língua feroz, não poupava esforços. Cardano, que estava meio desconfortável, porque afinal ele tinha feito um juramento sobre, sobre a Bíblia, optou por não responder. Mas o Ferrari, Ludovico Ferrari, que era absolutamente leal ao patrão dele, ao Cardano, partiu para defender o chefe, eh, e entrou em duelo com o Tartaglia. Começaram uma troca de mensagens, de cartas longas, que eram livrinhos. O Ferrari escreveu 6 desses livrinhos, que ele chamava de cartões, cartelli, e o Tartaglia deu 6 respostas também, em italiano é risposte. Até que, chegou um ponto que não dava mais para continuar desse jeito, e o Ferrari desafiou o Tartaglia para mais um duelo, com uma aposta grande de 200 escudos na moeda da época, eh, mas o Tartaglia não queria conversa. Ele disse que só iria para o duelo se fosse contra o Cardano, que ele não dava essa importância toda ao Ferrari, que não passava de um pau mandado, e que ele não iria, participar no duelo. Eh, Tartaglia, além do mais, e aqui é o momento que a gente sente um pouco de pena do coitado, né. Lembra que ele era gago por causa da agressão que ele tinha sofrido, então ele tinha muita dificuldade para comunicar em público. E esses duelos eram orais, eram presenciais, você tinha que responder na hora,
e responder por palavras, que deixavam o Tartaglia em desvantagem. Ele preferiria que o duelo fosse por escrito. Outra coisa é que quando fazia esses duelos tinha aposta e você tinha que adiantar o dinheiro da aposta, que ficava nas mãos de uma terceira pessoa, neutra, etc. E ele não tinha dinheiro para adiantar os 200 escudos que o Ferrari propôs. Ele perguntou se podia pagar o dinheiro dele em livros, em cópias, exemplares do livro dele, Quesiti ed Invenzione Diversa, que ele tinha publicado em 1546. Então, você vê, é uma pessoa pobre, com problemas sérios de físicos e numa situação sendo desafiado pelo Ferrari, que era muito mais jovem do que ele. Enfim, uma situação delicada. Não sabemos muito bem por quê. Tinha tudo para ele continuar recusando o diálogo, mas ele aceitou. Ninguém sabe muito bem por quê. Em junho de 1548, ele aceitou se defrontar com o Ferrari pessoalmente, ao vivo, presencialmente, e pior ainda mais inacreditável, ele aceitou ir fazer o diálogo na cidade do adversário dele. O Tartaglia era de Brescia, da cidade de Brescia. O Ferrari era de Milão, e o Tartaglia aceitou ir a Milão, se defrontar, jogar na casa do adversário, e o encontro foi na igreja, lá em Milão, na igreja de Santa Maria, às 22 horas do dia 10 de agosto. E aqui, a verdade é que não sabemos muito bem o que aconteceu nesse duelo. O Tartaglia afirmou depois, escreveu que na hora os amigos do Ferrari ficavam fazendo barulho, sempre que ele tentava falar, eles faziam muito barulho para que ninguém escutasse o que ele queria dizer. É perfeitamente plausível que seja verdade isso aí. Era coisa bem típica da época. O coitado gago, tímido, com dificuldade para falar em público e ainda tendo os amigos todos do adversário fazendo barulho para ele não poder falar. Levantaram questões técnicas, coisas obscuras, a sua solução não é completa, coisas desse tipo, discussões matemáticas que não acabavam mais. E o duelo já começou às 10 da noite, chegou uma hora que estava todo mundo cansado e foram dormir. No dia seguinte, de manhãzinha cedo, Tartaglia picou a mula e foi embora para Brescia, porque ficou com medo de ser assassinado pelos amigos do Ferrari. E o duelo terminou por aí. Para todos os efeitos, oficialmente, Ferrari foi considerado o vencedor desse duelo e, a partir daí, a carreira dele deslanchou. Ele recebeu várias ofertas de emprego, inclusive do Papa, e do imperador Carlos V, as duas pessoas mais importantes da humanidade na época, o Papa e o Imperador, ambos ofereceram emprego para o Ferrari. Ele acabou aceitando trabalhar com o arcebispo, o cardeal Gonzaga, que era o governante da cidade de Mantua, e trabalhou algum tempo lá, mas acabou se aposentando cedo por razões de doença e faleceu com 43 anos. Os livros dos dois primeiros volumes do Tartaglia foram publicados em 1556, do principal obra dele. O terceiro volume, que teria a solução da equação cúbica, porque essa altura que o Cardano já tinha publicado não havia mais razão para fazer segredo, ele não chegou a completar em vida. Esse livro só foi publicado em 1546, já depois do falecimento 4 anos depois do falecimento do Tartaglia. Cardano viveu muito mais do que qualquer um deles, nunca chegou a entender direito qual era o problema do caso irredutível. O que acontece nesse caso é o seguinte: a equação, quando os coeficientes satisfazem essa desigualdade aqui, a equação tem 3 raízes reais, mas quando você aplica a fórmula de Cardano, ela faz aparecer na fórmula raízes quadradas de números negativos. E todo mundo sabia que números negativos não têm raiz quadrada. Até aí tudo bem. Mas como é que pode a fórmula dar errado se a equação tem solução? No grau 2 isso não acontece.
quando o discriminante é negativo, quando aparece um número negativo debaixo da raiz, é porque a equação não tem soluções. Mas aqui aparecem raízes quadradas de números negativos na fórmula, mas, no entanto, a equação tem 3 raízes reais, que é o máximo que pode ter. A compreensão disso aí demorou muito, foi lenta, compreensão do que estava acontecendo. A resposta a isso foi introduzir os números imaginários, os números complexos, um processo que começou nesse livro, do grande livro do Rafael Bombelli, a Álgebra, publicado em 1572. Foi o início, mas durante muito tempo os números imaginários continuaram sendo misteriosos. Aliás, eles passaram a se chamar números imaginários depois, na época não tinham nem nome. Mas o grande matemático e filósofo francês René Descartes, que não gostava dos números imaginários, foi ele quem batizou. Disse, as pessoas imaginam que esses números existem, mas eles não existem. Então foi ele quem chamou esses números imaginários. E Descartes, Euler, que veio depois, foi o primeiro a usar a letra I para representar a unidade imaginária. Gauss, Argand e aqui está faltando Wessel, foram os primeiros a representar os números complexos, a dar o nome, Gauss que deu o nome de números complexos aos números da forma A mais BI, Argand e Wessel propuseram representá-los como vetores no plano, assim como os números reais são pontos de uma reta, os complexos são vetores no plano. E, a partir daí, um monte de matemáticos amadores e profissionais tentou partir para o próximo passo, que seria resolver a equação de grau 5. Tá? Grau 2 foi lá na Mesopotâmia, grau 3 e 4 na Renascença Italiana, e a partir daí muita gente boa e não tão boa se dedicou a tentar encontrar a solução da equação do grau 5º ou maior, até que essa questão foi resolvida pela negativa, por Abel e por Galois. Equações de grau 5 ou maior não podem ser resolvidas por esse procedimento, não existe uma fórmula de Bhaskara, uma fórmula de Cardano para a equação de grau 5, nem para a equação de grau 6. Isso é o grande trabalho de Abel e Galois, que, de fato, tornou a álgebra uma área maior da matemática. E, enfim, seria assunto para mais uma palestra, mas é um encerramento maravilhoso, fantástico, uma história rica como essa aqui. E aí eu paro, eu acho que está na hora de parar, eu agradeço a atenção de vocês e estou à disposição caso haja perguntas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Marcelo. O professor Marcelo não vai lembrar, mas eu fui aluno dele lá no IPA, no curso de verão da análise funcional, em 2015. Uau! Já passei um ano. Então, professor, minha pergunta, não seria nem exatamente uma pergunta, mas sobre aquela parte, já que a gente está aqui com um público majoritariamente, né, de alunos da licenciatura em matemática, e aí eu faço o gancho, né, em relação ao episódio que seu filho teve na escola, com como ele foi exposto à equação do segundo grau. Onde é que está exatamente esse problema na nossa educação? É aqui na formação dos licenciados? Como é que a gente pode melhorar? E aí já peço aí a sua contribuição, o que você pode falar para essa nova geração de professores, né, que está aqui no Instituto Federal da Paraíba. Nós temos uma licenciatura aqui muito recente, acho que foi 2019 que iniciou. Inclusive, hoje está fazendo um ano desse ciclo de palestra, né? A gente nem imaginava, né, que honra exatamente um ano de palestras, e a gente tem a presença aí do professor Marcelo Viana. Então, gostaria que você desse essa contribuição aí para os nossos alunos da licenciatura. Eu que agradeço e, enfim, eu costumo brincar que eu fico no pé da fórmula de Bhaskara mais como símbolo, como exemplo. Chego a dizer que ensinar a fórmula de Bhaskara é caso de polícia, caso de cadeia. Mas o ponto, claro que isso é uma brincadeira. Mas o meu ponto é que nós perdemos os nossos alunos na educação básica, vamos perdendo, e vocês sabem isso muito melhor do que eu,
E vamos perdendo porque o trabalho do professor de matemática é o trabalho mais difícil que existe. Nós queremos ensinar ideias que não são fáceis para crianças cada vez menos motivadas e é uma forma de conhecimento abstrato que a gente e- que diminui ainda mais o interesse, porque a criança, o jovem, não conecta isso com fatos, com realidades. E nos nossos dias há muitos desafios adicionais, o impacto das redes sociais, etc. Mas dentro dessa dificuldade, eu digo para todo mundo que ser professor de matemática é a profissão mais difícil que existe. Dentro de tudo isso, é importante a gente fazer um esforço para, na medida do possível, conectar aquilo que a gente ensina com algo que faça sentido para o aluno, para manter o interesse do aluno. Eu lembro sempre que anos atrás eu convidei um professor da Nova Zelândia para um evento no IMPA. Ele era, na época, o presidente da União Internacional de Educação Matemática. E ele disse lá na palestra no IMPA que ser professor de matemática é uma profissão do ramo do entretenimento. Você tem que ser um pouco, sabe, um pouco showman, um pouco comediante, um pouco para manter. Ele inclusive falou: vocês, matemáticos que dão aula no mestrado e no doutorado, a vida de vocês é muito fácil. O aluno que está lá já está interessado porque já se decidiu que vai ser matemático e admira você pelo trabalho que você fez. Aí tudo bem. Difícil é você conseguir a atenção de um garoto ou uma garota de 12, 13 anos, 14 anos. E é difícil mesmo. Mas dentro dessa dificuldade, o nosso esforço é tentar conectar as coisas abstratas que a gente ensina com algo que faça sentido para a criança e para o jovem, para termos alguma chance de despertar o interesse. Tá? Eu sei que o que eu estou dizendo é teórico, vocês sabem muito melhor o que acontece dentro da sala de aula, mas eu acho que nós podemos concordar nisso aí. E a pequena experiência que eu tive com meu filho, que não é um aluno típico, claro, mas foi que Bhaskara é a pior coisa que você pode fazer se você quer interessar alguém no que está acontecendo, porque ele chegou em casa depois de 2 ou 3 aulas sem ter entendido bolufas do que estava sendo feito, do que a professora queria. Ele só entendeu que ele tinha que substituir as letras por números, e isso, francamente, não era a coisa mais divertida, mais interessante, mais relevante que ele tinha para fazer. Então é um pouco essa a minha mensagem, sempre com o entendimento do que eu estou falando para quem está na linha de frente e entende muito melhor essas questões na prática do que eu posso entender. Boa tarde, professor. Boa tarde. Meu nome é Matheus, eu sou estudante do curso de licenciatura. Eu queria ter uma dúvida com o senhor sobre a questão das demonstrações, que foi meio que um tópico da sua apresentação. Porque eu já ministrei algumas aulas, já mesmo ainda sendo estudante, e uma dessas aulas eu apresentei para meus alunos a forma da gente estar resolvendo uma equação de segundo grau, 3 algoritmos, que era a soma de produto, Bhaskara e completamente quadrado. Aí nisso, acabou que a minha aula foi voltada a demonstrações. Aí eu mostrei para eles, porque a equação de segundo grau ela se assemelha ao quadrado, a gente consegue fazer essa associação, e mostrei para eles o algoritmo de redução. Aí, primeiro eu mostrei Bhaskara, que é o que eles estão mais habituados a usar, certo? Eu acho que a maioria dos alunos eles costumam usar Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau. Mostrei soma de produto e por último mostrei completamente quadrado. Aí eu perguntei para eles qual método eles achavam mais prático e qual eles iriam utilizar. Eles resolveram a utilização de produto. Só que eu falei que, mesmo utilizando soma de produto, a gente ainda tinha outras questões que a gente teria que verificar o delta, se ele seria maior que zero, seria um positivo igual a zero, certo? Para verificar se a equação tinha solução. Aí eu queria perguntar para o senhor se cabe a gente estar demonstrando aos alunos, porque demonstração é algo que eu realmente gosto, mas eu acho que nem todo mundo se interessa por matemática e a escolha deles, a utilização de produto para resolver uma equação circular, eu acho que ainda foi uma questão de eles estarem fugindo um pouco da matemática, se limitando só a um único método. E também eu queria perguntar para o senhor sobre a questão da representação das equações, que a gente tem a equação do segundo grau fazendo uma analogia com um quadrado, certo? Uma equação cúbica se representando um cubo, a equação primeiro grau sendo uma reta. Se a ideia, quando eles inventaram esse conceito de estar resolvendo equações, eles estavam pensando
em figuras ou em resolver problemas matemáticos que a gente não consegue resolver problemas matemáticos, equações, por exemplo, um objeto está caindo, a equação de segundo grau, por exemplo. Era só esses dois tópicos. E cabe a gente estar demonstrando aos alunos e se a ideia principal da resolver equações era se assimilar com figuras geométricas ou se era para resolver problemas do dia a dia. Tá certo. Veja, você acaba de trazer aí uma experiência de sala de aula, experiência com alunos reais, isso é extremamente importante. É muito, muito mais importante do que qualquer teoria. O que eu tiro do seu relato é o seguinte. Primeiro, não existe um único método para resolver problemas. Tá? A equação de segundo grau ou qualquer outro problema, não existe uma única maneira de fazer isso. Segundo, o que a gente quer, o objetivo não é ensinar métodos, é fazer a criança pensar. Porque os métodos em si, sejamos francos, os métodos em si não têm uma aplicação prática, sabe? Quantas vezes, e não estou falando do dia a dia, da nossa rotina, mas quantas vezes a gente precisa resolver uma equação de segundo grau, seja na nossa rotina, seja no problema da engenharia, seja no planejamento de um prédio, muito raro, de fato, tá? Os métodos em si não são o mais importante. Então, por que a gente ensina a equação de segundo grau e por que a gente ensina maneiras de resolvê-la? Em parte porque isso é um passo para outros conhecimentos. Sem isso você não consegue avançar. Sem isso você não vai chegar num curso de engenharia, não vai chegar num curso de cálculo. Quer dizer, isso vai aparecer no processo de aprendizagem mais na frente. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que é uma oportunidade para nós fazermos nossos estudantes pensarem. E aí, não importa muito se é pelo método A, pelo método B ou pelo método C, que é o que você colocou. Não precisa ser um único método. E, no fundo, de novo, com pedido de desculpa por eu ser um pouco teórico, porque eu não dou aula na educação básica, no fundo, o que importa é você acompanhar a turma e se a turma prefere ir por outra via ou se alguns preferem ir por outra via, ótimo. O que importa é que a criança, que o jovem tenha uma iniciativa, construa um processo de raciocínio que seja o melhor para o desenvolvimento cognitivo do próprio aluno. Tá? Então, não tem nada de errado nisso aí, pelo contrário. No final do dia, o lucro, o benefício da aula não é ter aprendido como é que se encontra soluções da equação quadrática, não é ter aprendido esse método ou aquele. O lucro é o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento cognitivo e um pouco de preparação para outros desenvolvimentos que virão depois. Como você chega lá, não importa muito. Como você chega lá nesse benefício, não importa muito. O que eu posso, o que eu sustento assim, com muita ênfase, é que ensinar algoritmos mecânicos que o aluno executa sem conectar com nada e sem entender o que está acontecendo, não produz esse benefício, não tem lucro. É uma falácia achar que ao final da aula alguém aprendeu alguma coisa quando isso acontece. E não é só Bhaskara e outras coisas do gênero, há muitas áreas da matemática em que o professor ou a professora pode cair nessa tentação de se livrar do assunto dessa forma. Eu fui aluno, eu fui alfabetizado por uma professora que também era minha mãe. A minha falecida mãe era professora dos anos iniciais e ela me falava da experiência dela como aluna da escola normal. Ela não tinha uma boa relação com a matemática de longa data, cumpria o trabalho dela, ensinava as crianças dos anos iniciais, a tabuada, basicamente, as operações, etc. Mas ela não tinha uma boa experiência, não tinha tido uma boa experiência na formação dela na escola normal. E, em particular, ela reclamava muito do ensino de geometria euclidiana.
Isso me chocava um pouco, porque na época que eu já era adolescente, era jovem e tal, eu achava a geometria euclidiana uma excelente oportunidade para desenvolvermos o raciocínio das crianças, porque a primeira área da matemática é a mais elementar, que você consegue demonstrar coisas de forma intuitiva, porque você faz a figura ajuda a intuição do estudante. Mas a minha mãe e muitas outras, e em muitas gerações, tiveram um ensino de geometria euclidiana que subverteu essa ideia, pelo contrário, se tornou mecânica. Então, a dona Isaura não entendeu nada da geometria que foi ensinada para ela na escola normal, e com isso se perdeu uma belíssima oportunidade de desenvolver ela e todas as gerações que passaram por isso. E, infelizmente, praticamente em todo o mundo, as autoridades, as pessoas responsáveis, os tomadores de decisão, optaram por resolver essa dificuldade, esse problema, tirando a geometria dos currículos escolares. Até hoje isso não foi consertado. Mas, enfim, é outro exemplo de como o que importa não é se a pessoa, se é jovem, no final do dia sabe o teorema de Tales ou não sabe o teorema de Tales. É o raciocínio, o desenvolvimento do raciocínio que vem com entender o teorema de Tales ou entender o teorema de Pitágoras. Tá? Então, enfim, um pouco isso, de novo, repito, vocês entendem melhor e certamente têm posições mais... eu não tenho a legitimidade da prática docente na educação básica. Então, professor, muito obrigado aí pelas suas palavras, pela sua participação, né, em nome aqui do Instituto, né, do Instituto aqui da Paraíba, a gente, de João Pessoa, né, a gente agradece muito mesmo aí a sua contribuição. Eu que agradeço, e como eu lhe falei, tem um exemplar da descoberta dos números a caminho do seu endereço aí, eu espero que chegue brevemente, já foi enviado. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado a vocês todos pela atenção e pela presença hoje aqui, e espero que continue sendo produtivo.